Como não ser invisível na sala de aula hoje? Eu sou Júlia Andrade, fundadora da Ativa Educação, e vou aqui comentar com vocês um vídeo que chegou há pouco tempo de uma professora tentando começar uma aula de língua portuguesa e sendo invisível para os estudantes, ou inaudível. Vamos lá então, pessoal, abre o livro de português na página 44. Livro de português, página 44. Gente, livro de português na página 44. Todo mundo já abriu na página 44? Muito bem. Agora vocês podem ler e começar a fazer a lição, tá? Pessoal, pode começar a fazer a lição, página 44. Acabei de falar. Ah, e não esqueçam, tem que colocar a data, viu? Ó, 17 de abril, pode começar. Pessoal, hoje, 17 de abril, livro de português na página... Pessoal, eu acabei de falar a página... Vocês estão me ouvindo, gente? Ela tenta falar todas as vezes, né? Pessoal, bom dia! Vamos começar a página 44 do livro de língua portuguesa. E os estudantes sistematicamente vão perguntando para ela, cada hora um, né? É para colar no caderno? Pessoal, vamos pegar o livro de língua portuguesa na página 44. E aí um outro fala, professora, é para pegar o caderno de matemática? E a professora pela terceira vez, pessoal, hoje é a aula de língua portuguesa, vamos começar pegando o livro didático na página 44? E uma aluna, professora, é o caderno de língua portuguesa? Então, é um vídeo, né, que talvez tenha viralizado aí, que mostra esse drama que tantos de nós, professores, vivemos hoje, principalmente nos anos finais do ensino fundamental, mas também já, né, quinto ano pode ter esse tipo de situação em classe, quarto, quinto ano, e daí para frente, nos anos finais do fundamental é muito mais drástico, o ensino médio muito mais drástico, de como se vincular com os estudantes, como criar engajamento, participação e fazer sentido o encontro. Bom, não há uma receita pronta de como lidar com esse caso, né? A gente sabe que isso está acontecendo cada vez mais e cada professor com cada comunidade de estudantes tem que criar uma condição de fazer um pacto pedagógico, né? Um contrato pedagógico para fazer valer a pena aqueles 45, 60 minutos que vão ficar juntos ali numa situação de aula. E se é um professor de ensino fundamental anos iniciais, é muitas horas por dia, né? Na situação de alfabetização e letramento em todas as áreas do conhecimento. Eu vi várias histórias que podem ser inspiradoras aqui. Acabei de voltar de Joinville, conhecendo várias experiências práticas na rede pública municipal. Andei norte, sul, leste e oeste da cidade, fui para escolas de periferia e vi várias situações de quintos anos desafiadores, de sextos anos desafiadores e que surpreendentemente vi, por exemplo, uma professora numa escola bem de periferia de Joinville, numa aula de sexto ano de língua portuguesa, com 35 alunos em sala, pelo menos 5 alunos especiais que precisavam de adaptação curricular e que são alguns com laudo, outros sem laudo, num contexto de um território super vulnerável, numa região realmente periférica de final da cidade, que tem ocupações ali próximo e que tem até indicadores da presença do tráfico de drogas e de cenas de violência na comunidade. E a escola é uma escola grande, que vai do infantil até o ensino médio e que tinha até o final dos anos fundamentais, e estava naquele momento sem bibliotecária, sem um momento de leitura tão precioso para essa comunidade que muitas vezes não tem acesso a uma boa biblioteca e a livros, a não ser na escola. Essa professora, muito apaixonada pelo que faz, muito apaixonada pela língua portuguesa, ela é recém-formada, né? Ela foi formada há 3 anos atrás e escolheu trabalhar nessa escola mais periférica porque ela percebeu que ali ela fazia muita diferença. E o que ela notou? Que os estudantes chegam muito agitados em sala de aula, sem uma postura de estudante, sem saber como se comportar, e que o principal ali para fazer valer a pena aquele encontro era a situação de leitura. Então ela criou círculos de leitura, tentando levar livros da biblioteca primeiro para a própria sala de aula,
viu que os estudantes não gostavam daqueles livros, então ela mesma comprou gibis, fez uma coleção de gibis para ser circulante entre os estudantes e fazê-los lerem, trocarem ideias sobre os livros, não sumirem um gibi, porque essa era a condição de voltar a ter a leitura, e comentarem a respeito. Essa experiência de roda de leitura fez tanto sentido para eles que eles começaram a estar na aula. E a aula que eu testemunhei era de uma pós-avaliação, de uma situação avaliativa. Ela estava corrigindo um ditado e depois uma situação avaliativa. E eu notei que mais ou menos metade da sala se envolvia ativamente com as respostas, com as perguntas. A outra metade estava meio inquieta com o corpo, mas estava até ouvindo. E às vezes tendo situações de indisciplina que ela calmamente, sem mudar o tom de voz, chamava atenção e voltava. Ela só conseguiu criar aquele vínculo com aqueles estudantes porque eles perceberam que ela realmente se importava com eles e que ela levava algo de valor para eles. Ler e escrever na linguagem formal, né? Que abre muitos caminhos, a gente sabe, para toda a vida. E trazendo literatura que importava para aqueles estudantes. Então, foi o modo com que ela se vinculou. Vou trazer um outro exemplo que a gente coloca aqui depois o link para vocês, de uma sequência didática maravilhosa de um projeto da Escola Amorim Lima, que, se não me engano, foi gravado em 2015, faz bastante tempo. Também numa cena de 4º ou 5º ano, salvo engano, em que a professora está introduzindo o gênero poesia com os estudantes. E a gente tem a filmagem da aula mesmo em situação real, vendo alunos normais, né, de uma escola pública, numa sala heterogênea, com indisciplina, até com papelzinho jogando daqui e dali. E de novo, a professora sem alterar o tom de voz dela, calma, às vezes chamando atenção, mas atenta para o que estava emergindo. Ela viu que os estudantes não estavam prontamente interessados pelo gênero poesia e muito menos querendo ouvir sempre aquelas letras muito simples. Ela até trouxe, por exemplo, aquela música do Chico Buarque, que é uma poesia, né? Procurando bem, todo mundo tem defeito, né? Da bailarina. Para justamente mostrar que a gente não precisa, ao falar de poesia, falar de coisas perfeitas e incríveis, mas a gente pode falar dos defeitos. Só que ela começou a perceber ruído, violência, né, na sala de aula, e ela foi atenta a perceber de onde isso vinha, e ela percebeu que aqueles estudantes vinham muitas vezes de contextos também de periferia e de muita violência, e que ela precisava criar um contexto para que isso aflorasse como material de elaboração poética. Então ela desafiou os estudantes a começarem a escrever sobre o seu cotidiano, até sobre o que é feio, sobre o que dói, sobre o que machuca, e vieram poesias muito maravilhosas, inclusive de um estudante que estava nessa etapa, mais velho, já tinha sido reprovado e que não sabia ler e escrever, e ela foi escriba e leitora para ele, para ajudá-lo no trabalho com a poesia. Então ela ainda adaptando o currículo e lidando com situações de muito atraso. Ele, salvo engano, já tinha tipo 12, 13 anos, numa sala de 10, 11, sem dominar ainda a leitura escrita. Então ela foi também criando um contexto de escuta, de fazer emergir as questões do território, de fazer o gênero que ela está ensinando ser uma forma para narrar essa experiência dos estudantes, de aparecer de onde eles vêm, a cor que eles têm, a violência que eles sofrem, e criar um espaço em que todos pudessem se ouvir, em que todos pudessem contar suas histórias. E no final, eles fazem mesmo uma roda de leitura na biblioteca e apresentam seus livros de poesia para outros estudantes e para a escola. Então é uma sequência didática linda, uma gravação de meia hora, assim, mas que vale muito a pena ler, como a gente vai criando sentido ao momento de encontro com os estudantes. Acho que é disso que se trata, né? E claro, nós aqui na Ativa Educação acreditamos muito nas rotinas de pensamento visível como ferramenta para tornar essa aprendizagem mais visível para os estudantes e fazer aparecer essas perguntas essenciais que engajam. Seja sobre um gênero, sobre uma questão matemática, sobre uma questão histórica ou geográfica, a gente tem muitas rotinas de pensamento que ajudam a estruturar o modo da gente fazer uma pergunta intencional em sala de aula e tornar o nosso pensamento visível para os estudantes e o pensamento dos estudantes visível para eles mesmos, criando uma sala em que a gente se escuta e aprende um com o outro. Essas experiências iniciais podem ser feitas, né, essas rotinas, com a escuta de uma canção, com a leitura de uma imagem,
com uma percepção de um mapa, de um infográfico. Tem muitos caminhos possíveis. Aqui na Ativa a gente sempre está trazendo aulas abertas e experiências com esses casos para vocês se inspirarem. E nesse caso que eu estou dizendo da professora, começou com ela trazendo poesia, sendo lidas e ouvidas coletivamente em sala de aula. Ali a gente poderia pensar várias ferramentas, né, de leitura, do ouvir 10 coisas 2 vezes. Então, criar uma situação para eles ouvirem e anotarem o máximo de elementos que eles conseguem daquela poesia, ouvirem uma segunda vez e anotarem outros elementos, e aí a partir daí gerar uma conversa de percepção sobre a poesia. Mas é claro, essas são ferramentas didáticas que apoiam a intencionalidade do professor, por exemplo, em trabalhar um gênero. Mas é fundamental, antes da metodologia, que o professor se pergunte o que faz sentido ser levado, que poesia, que canção faz sentido para aqueles estudantes. Como eu posso fisgar a atenção deles, levando em conta algo que mobilize a experiência, o território, a vivência que eles têm na vida, que possa ser um gancho, né, uma pergunta gancho, para chamá-los para a curiosidade. É isso, vou deixar aqui os links, comentem o que vocês acharam, que perguntas vocês têm, que experiências vocês querem partilhar e vamos seguindo nesse pensamento coletivo para tornar todos e cada um, em cada sala de aula, importantes de serem ouvidos, a começar de você, professor.